Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui trabalhando nos recursos de Power BI. Hoje eu quero trabalhar com fórmulas, tá? Eu vou começar com fórmulas básicas e algumas funções da linguagem DAX, DAX. E já vou começar com uma boa prática. De modo geral, se recomenda criar uma nova tabela para criar medidas, né? A princípio, eu vou criar as medidas dentro da tabela venda carros, tá? Mas se fosse um modelo que tivesse muitas tabelas, uma boa prática seria colocar essas medidas numa tabela secundária, tá? Então, assim, a gente está trabalhando aqui com uma tabela de venda de carros que tem todos esses atributos. E eu vou criar a primeira medida aqui, ó. A primeira medida vai ser, a gente vai contar o total de carros vendidos, tá? Então eu vou chamar aqui de total carros vendidos. Eu posso dar nome desta forma, né? Eu sei que em linguagem de programação a gente não usa assim separado, mas aqui não há problema. Total de carros vendidos. E aí a primeira função que a gente vai aprender aqui é count. Count, certo? Eu vou usar count, aí observe, ó. Se você clicar aqui em informação, aí você sabe o que ela faz, ó. Conta os números de uma coluna. Vamos ver agora count A. Aí, ó, conta o número de valores de uma coluna. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora aqui contar. É uma contagem que pode ser por qualquer atributo. Então, eu vou contar aqui ano. Pode ser qualquer atributo, tá? Então, aqui, ó. Pronto. Eu criei a nossa primeira medida aqui, que está aparecendo aqui, total de carros. Vou pegar o primeiro visual. Esqueci de dar o Enter aqui. Vou pegar o primeiro visual, que é total de vendas. A princípio, ele estava com valor de venda. Eu vou colocar aqui. Alguns de vocês poderiam perguntar, professor, eu poderia usar qualquer atributo aqui e usar aquelas funções, né, de contagem, etc. Contagem, soma, mínimo, máximo, médio, poderia. A gente vai agora construir aqui no vídeo essas medidas, tá? Então vamos lá, valor total de vendas. Vou criar uma nova medida. Vou chegar aqui, nova medida. E vou chamar valor total vendas. E agora vai ser a somatória, que vai ser, ó, o sum do valor de venda, ok? Então, ele pegou a coluna valor de venda e somou todos os valores. Então, aqui já é uma função que vocês estão aprendendo. Clica aqui no visual total valor vendas e vou puxar. Ok? Pronto. É só comentando, né? No vídeo iniciou, se vocês prestarem atenção no meu copiar e colar, foi a somatória do valor de venda. Por isso que esse valor total de vendas ele coincidiu. Vamos lá, valor médio. Então, vou criar aqui uma nova medida. Valor médio carros, que vai ser, ó, average, tá vendo? Que é média. E agora eu quero aqui do valor de venda, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o preço médio dos carros. Vou chegar agora aqui no meu visual e vou trocar aqui o valor médio de carro. Então, o valor médio dos carros é 69,36. Valor mínimo, a mesma lógica. Se você já veio lá do SQL, você já vai saber que é o min, né? Então, vamos aqui, nova medida. Menor valor de carro. Então, vou chegar aqui em min.
Então, observe, ó, min retorna o menor valor numérico, nesse caso aqui, que é um atributo numérico. O min A, que elimina, vamos lá, ele retorna o menor valor de uma coluna e não ignora valores lógicos e de texto, tá? O min x, aí a gente vai trabalhar com esses atributos que tem o x no final, porque ele trabalha com linhas, tá? Mas vamos usar o min aqui, tá? Min, valor, na tabela vendas. Só um detalhe que vocês podem ver aqui, quando o atributo vem da tabela, tem uma tabelinha como ícone, e quando é uma medida calculada, que é o nosso caso, tem uma calculadora, tá? Fica atento a esse detalhe. Então, deu um errinho, porque menor valor aqui, eu acho que eu não fechei o último parênteses. Ah, fechei. Tava na dúvida aqui. Deixa eu só remover, porque eu cliquei na tecla e atalho. Então, valor mínimo, eu vou chegar aqui, menor valor, 23 mil. Vamos agora aqui para o valor máximo, nova medida. Vou botar maior valor. Então, vai ser max, certo? E, novamente, eu vou pegar a coluna, certo? Vou pegar aqui, ó, venda carros. Vou colocar aqui valor venda. Eu estou usando sempre o mesmo atributo aqui. Já foi, eu dei um enter, né? Aqui, vou puxar maior valor para o meu campo. O maior valor de um carro. Agora, assim, valor de um fabricante. Pronto. O valor de um fabricante, aliás, eu vou pular esse valor de fabricante, vou colocar no final. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou inverter aqui essa ordem e vou fazer o seguinte. Eu quero saber quantos fabricantes distintos eu tenho aqui. Então, eu venho aqui, ó, nova medida. Total de fabricantes. Então, o total de fabricantes, se a gente olhar a nossa tabela, a gente tem vários valores de fabricantes que se repetem. Quer ver? Eu vou terminar a fórmula e vou mostrar na tabela. Então, eu vou dar aqui, ó, um distinct count. Ou seja, eu quero contar distinguindo cada nome de fabricante. Então, vai ser venda carros, fabricante, ok? Deixa eu só fechar aqui. Venda carro fabricante, aí eu vou chegar aqui, total de fabricantes, colocar aqui, ó. A gente tem 7 fabricantes diferentes. Professor, eu posso conferir isso onde? Eu cliquei aqui em tabela, vou aqui procurar fabricante. Aqui, fabricante, ó. Se você olhar aqui, ó, Aston Martin, Bentley, Jaguar, MGB, Rolls-Royce e etc, tá? Então, são 7 fabricantes. Gente, rapidinho, ó. Na parte inicial, a gente tem tudo isso aqui, certo? Na parte modelagem, eu tenho tabela. Eu posso gerar uma tabela aqui, ó, com a expressão DAX, tá? Deixa eu só gerar uma tabela aqui com filtro para você entender, ó. Eu vou criar uma nova tabela. É só para vocês aprenderem isso, tá? Imagine que eu vou criar a tabela aqui, tabela, eu vou chamar aqui Jaguar. Se eu vier com a função filter, o que é que ele pede? Diga qual tabela que você quer filtrar. Eu quero lá venda carros. E qual o filtro que eu quero? Eu quero que venda carros no atributo fabricante seja Jaguar. Jaguar. Então, assim, quem já veio lá de banco de dados, o que é que está acontecendo aí? Isso seria equivalente a criar uma visão. Eu pego o resultado de uma consulta e transformo numa visão que eu chamei de tabela Jaguar. Vou rodar aqui. Pronto. Aí, o que é que aconteceu? Ele criou a tabela Jaguar. Ó. A tabela Jaguar tem todos os atributos idênticos à tabela venda carros, apenas com a diferença de que
só tem o fabricante Jaguar. Vou rodar aqui, ó. Vou clicar aqui em Jaguar. Cadê aqui? Fabricante. É o Jaguar aqui, ó. Tá vendo? Todos são Jaguar. Gente, isso é interessante em alguns contextos e não é interessante em outros. Estou só mostrando aqui para vocês entenderem que filter ele retorna uma tupla ou um conjunto de dados, né? Baseado num filtro específico. Tranquilo? Então eu poderia trabalhar com essa tabela, mas não é isso que eu quero. Então eu vou apagar aqui essa tabela do modelo. Observe que ela foi uma tabela que veio de um filtro, tá? Você vê que ela é idêntica à tabela anterior, ela é só que filtrada para Jaguar. Então, assim, a gente agora vai aplicar uma função chamada calculate. Eu vou criar uma nova medida. E vamos entender um pouquinho, né? Eu vou chamar aqui total vendas Jaguar. Ou não, vou falar assim, ó, soma vendas Jaguar. Vou dar um igual aqui e vou dar um Shift Enter para escrever na linha de baixo e vou usar a função ó, calculate. Bom, a função calculate, ela avalia, ou ela pode executar também uma expressão, uma função baseada num contexto. Então, vamos lá. O que, que eu quero fazer agora aqui, né? Deixa eu só clicar aqui do lado. Vou botar aqui, ó, vendas carros. Não, me perdoe. Eu quero somar os... é a soma das vendas, né? Então, vou colocar uma função aqui, ó, sum, que vocês já viram antes, que é somar, né? Então, eu quero somar venda carros no atributo valor venda. Beleza? Aí, vou fechar agora aqui a função sum. Aí, observe. Ele diz, ó, agora separe por vírgula o filtro. Botei uma vírgula e vou dar um Shift Enter para a linha de baixo. Então, vamos lá. Eu quero usar o filtro. Qual é o filtro que eu quero usar? Eu quero filter. Ou poderia fazer o seguinte, ó. Venda carros. Acho que vai ficar mais simples assim. Venda carros igual a Jaguar. Pronto, dá um Enter aqui. E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? No valor de um fabricante, eu vou mudar o título para ficar coerente. Vai ser venda. Vou botar assim, vou chamar assim faturamento Jaguar. Faturamento Jaguar. Então, o nome da variável que eu coloquei aqui foi soma venda Jaguar. Vou puxar aqui. Ele está dizendo que a Jaguar, ó, aqui ele fez uma aproximação, né? Então, deixa eu só clicar aqui em valor do balão e vou dizer que ele separa em milhares, tá? Ou eu poderia colocar nenhum, né? Aí ele vai colocar o número cheio. Professor, você tem certeza que o faturamento da Jaguar foi esse? Simples, vou fazer o seguinte, vou criar um visual aqui. Um gráfico. E eu vou colocar no eixo X, eu vou colocar, vou usar até a medida que a gente criou, né? O valor total de vendas. Opa, não foi. Aqui em valores, né? Me perdoe. Aqui ele somou todos, né? Todos do modelo. Bom, como eu quero categorizar por fabricante, eu vou puxar aqui, ó, em eixo, o fabricante.
Se eu passar o mouse aqui em Jaguar, observe que Jaguar está exatamente como aquele cartão faturamento Jaguar. Então, observe que nossa medida, eu vou voltar nela aqui, Calculate, facilitou muito nossa vida. Por quê? Ele, além de usar a função sum, que a gente aprendeu antes, ele aplicou uma expressão aqui de filtro. Observe que eu não precisei usar a função filter, porque a função filter lá ela retornava um conjunto de dados, uma tupla, uma tabela, né? Então, a função calculate agora é interessante para uma série de questões, tá? Então, a gente já viu aqui que nossa conta está certa. Bom, aí você poderia dizer o seguinte: eu poderia, por exemplo, usar essa fórmula para calcular o valor médio de outro fabricante? Poderia. Então, eu vou aqui, ó, dar dois cliques em soma de vendas, ó. Vou copiar a fórmula inteirinha. E agora eu vou criar nova medida, ó. Vou criar uma nova medida aqui. Opa. Nova medida. Vou copiar e colar aqui, ó. E vou botar aqui, ó, média. Vamos botar assim, ó. Valor médio ano. Eu já vou mudar agora aqui o seguinte, ó. Ao invés de ser a soma, eu vou querer que seja a average, que é média. E agora, ao invés de ser o fabricante, eu quero no ano. Eu vou colocar aqui 2019. Eu não tenho certeza se tem o ano 2019. Depois eu olho lá nos dados. Pronto. E agora aqui, ó, nesse meu gráfico aqui, eu vou tirar o valor total de vendas e vou colocar o valor médio ano. Bom, ele está dizendo que não pode exibir o visual. Vamos entender o que ele está dizendo? Erro de cálculo na média. Ah, então ela disse, ó, você passou um tipo texto quando era esperado um valor numérico. Então vamos só corrigir aqui, ó. Corrigir aqui, né? Que valor médio. O valor médio não. Ano tá como inteiro. Vamos aqui, pronto. Ele renderizou o gráfico. Então, assim, ó, o valor médio agora, ó, mudou pelo ano. Então, se eu chegar agora aqui, valor médio ano, eu vou mudar aqui para 2018. Observe que o gráfico ele vai mudar. Por exemplo, já apareceu aí que teve fabricantes que não venderam em 2018. Ok? Então, observe que a função calculate aplicada ao filtro, você pode aplicar qualquer fórmula da que eu apresentei anterior nos vídeos. Então, esse é o começo de fórmulas no DAX. A gente encerra esse vídeo aqui.